aquilo que Deus tem para falar ao teu coração, se disponibilizando aí um tempo para estar juntamente conosco, adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus, Ele já tem falado ao teu coração de uma forma poderosa e de uma forma gloriosa, com as mensagens a qual foram ministradas através da vida, primeiramente do pastor Juscelino, e também agora pela vida da missionária Maria do Carmo. Creio que o céu falou poderosamente ao teu coração e você já foi aí ministrado pela palavra do Senhor. E eu também quero deixar aqui algo de Deus para a tua vida nessa noite de quinta-feira, noite abençoada por Deus, neste Café com Bíblia, a qual o nosso único exclusivo intuito e propósito é passarmos um tempo aqui, fazendo menção do reino, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar um verso da Bíblia Sagrada para nossa meditação essa noite, em Atos, o seu capítulo 16 e o verso 25, que vai nos dizer: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus queridos e amados irmãos, este texto a qual ora fizemos menção nesta live é um texto muito rico e muito conhecido por todos nós. Creio que você, assim como eu, já ouviu diversas vezes alguém pregar sobre este texto. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições mediante a esta passagem, mediante a este texto bíblico, que ele vai nos relatar acerca da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele estava em sua segunda viagem missionária, a saber que em sua primeira viagem missionária, o seu companheiro era um homem chamado Barnabé, mas por algumas divergências, ambos se separaram. Então Paulo, ele escolhe a Silas para ser o seu companheiro em essa segunda viagem missionária. E eles passam pregando por diversos lugares. Então, Atos 16, ele vai nos mostrar agora um cenário aonde esses homens chegam em um local chamado Filipo. E aqui eu já quero tematizar a nossa reflexão. Milagre em Filipo. É isso mesmo. Milagre em Filipo. Esses homens,
eles chegam e encontram ali uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. Aquela menina, ela possuía consigo um espírito de adivinhação. E seus senhores lucravam com tudo isso. E por muitos dias, quando aqueles homens passavam, aquela menina, ela dizia: ali vai aqueles homens do Deus Altíssimo. Então, um certo dia, Paulo e Silas, eles expulsam esse espírito de adivinhação, esse demônio, da vida dessa menina. Então, os seus senhores daquela menina, vendo que eles tinham perdido a sua fonte de lucro, a sua fonte de renda, aqueles homens, vendo que eles tinham perdido a forma que eles tiravam o seu sustento, eles mandam prender a Paulo e Silas. E eles são presos e são açoitados. Eles são lançados na prisão. E o carcereiro tem uma ordem para que guardassem-o com segurança. Interessante é que estes homens, eles são lançados na prisão por pregarem o evangelho. Estes homens, eles são lançados na prisão não porque eles fizeram algo mal, mas sim porque eles tiraram um espírito de adivinhação de uma moça. E agora, o verso 25 que nós lemos, ele vai nos narrar que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltos todas as prisões. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e intentou para se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo disse com grande voz: não faça isso, pois todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu me salve? E ele lhe disse: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Meus amados, eles foram presos porque estavam pregando o evangelho. Eles foram presos porque tiraram um espírito de adivinhação de uma menina. E agora, lendo o verso 25, eu começo a aprender algumas lições. Eles estavam presos, mas o verso 25 vai nos narrar que mesmo em ambiente de prisão, aqueles homens oravam e cantavam hinos
ao Senhor. Oh glória! Aqueles homens, eles estavam em um ambiente adverso. Aqueles homens estavam, podemos conjecturar, em um ambiente nada propício para louvar ou adorar. Mas aqueles homens, mesmo em um ambiente de prisão, eles adoraram. Mesmo em um ambiente de prisão, eles cantaram. Mesmo em um ambiente adverso, eles oravam. E o que nós aprendemos aqui, irmão Paulo? A primeira lição deste texto é que aqueles homens estavam em um ambiente desfavorável, mas eles não deixaram que o ambiente transformassem eles, mas sim eles transformaram aquele ambiente. Oh glória! Eu vou repetir porque isso daqui é muito forte. Aqueles homens estavam em um ambiente de prisão, mas transformaram aquele ambiente de prisão em um ambiente de adoração. Oh glória! Meu amado, minha amada, eu não sei qual é o ambiente a qual você hoje está alicerçado. Eu não sei qual é o ambiente a qual você está inserido. Eu não sei qual é a situação a qual você está passando. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. O ambiente, ele não pode te transformar, pois Deus, ele te chamou para você ser um transformador de ambiente. Aqueles homens, eles estavam em um ambiente de prisão. Eles estavam presos, mas eles começaram a louvar e a engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles entenderam que eles não foram chamados para serem transformados pelo ambiente, mas sim transformar o ambiente. Não entendi, irmão Paulo? Pega aí que você vai entender agora. Está em um ambiente de luto? Transforme em ambiente de alegria. Está em um ambiente de choro, de tristeza? Comece a louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. A luta está travada, a luta está tremenda. Comece a adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, olha o que o verso 26 vai dizer. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Isso daqui é muito lindo, pois eu aprendo algumas coisas com isso. Aqueles homens, eles estavam num ambiente de prisão, num ambiente nada propício. Mas a partir do momento que eles começaram a adorar, a partir do momento que eles começaram a orar, a partir do momento que eles começaram a louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo, olha o começo do verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. E sobreveio um tão grande terremoto. O que é isso, irmão Paulo? Eles agiram e o céu reagiu. Porque todas as vezes que você age em meio a uma dificuldade, o céu, ele reage te enviando a provisão. Eu vou repetir. Todas as vezes que você age, o céu, ele reage, enviando o de repente
sobre a tua vida, enviando o de repente sobre a tua história, enviando o de repente, e essas cadeias que hoje te prendem, elas são soltas pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, pois aonde Jesus chega, não tem cadeia que fique de pé. Aonde Jesus chega, não tem enfermidade que fique de pé. Aonde Jesus chega, Satanás tem que bater em retirada. Aqueles homens, eles agiram. Então, o céu, ele reagiu em favor daqueles homens, enviando o de repente. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida esta noite. Tem de repente de Deus chegando sobre a tua vida. Tem de repente de Deus chegando sobre a tua história, ô glória. E o texto, ele segue nos dizendo: e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Espera aí. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Só que agora o texto vai dizer que foram abertas todas as portas e foram soltos todos os prisioneiros. Aqui eu aprendo que por causa da tua oração, uma vida é transformada. Por causa do teu jejum, uma enfermidade cai por terra. Não foi apenas Paulo e Silas que foram soltos. Não foram apenas as cadeias de Paulo e Silas que foram caídas por terra, mas sim de todos que estavam naquele ambiente. Por causa da tua adoração, um familiar teu, ele é curado. Por causa da tua persistência, alguém do teu lar, ele é salvo. Por causa de você, o milagre chega na vida dos teus. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue dizendo que acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar, e cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo e Silas clamou com alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E o texto, vamos pular para o 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor e serás salvo, tu e a tua causa. Tu e a tua casa. Aqui eu aprendo algo lindo. Por que, irmão Paulo? Se nós folhearmos um pouquinho mais para trás, nós vamos ver que o Espírito Santo impediu aqueles homens de pregar em outras cidades, em outros locais, levando eles a Filipos. Aqueles homens tiraram o espírito de adivinhação de uma garota e agora são presos. E agora o texto nos diz que o carcereiro e sua família, eles são salvos. E aqui eu aprendo que com Jesus tudo tem um propósito. Houve um propósito pelo qual Deus não permitiu que aqueles homens fossem pregar em outras localidades, mas sim permitiu que eles passassem por Filipos, passassem pela prisão.
passassem pelo cárcere e fossem presos. Por quê? Porque ali havia um carcereiro e uma família que precisavam serem salvas. E aqui eu aprendo que existem circunstâncias e situações em nossas vidas que Cristo, ele nos permite passar, que é para que o nome dele venha a ser glorificado, que é para que uma alma venha a ser alcançada. Talvez nós nos perguntemos o porquê de Paulo e Silas serem presos por pregar o evangelho, mas nós entendemos que foi tudo um processo para que o carcereiro e sua família fosse alcançado, pois com Deus tudo há um propósito. Há um propósito nessa tua dor, há um propósito nessa tua luta, há um propósito nesse teu deserto, pois através dele uma alma pode ser alcançada, através dele uma vida pode ser alcançada, através dele uma família pode ser alcançada por Jesus. Glória a Deus. E para nós terminarmos a nossa reflexão, Paulo e Silas, eles foram presos, mas eles não foram mortos. Cristo não livrou eles da prisão, mas livrou eles de serem mortos. Porque Deus, ele nunca nos livra de uma luta, de um problema, de um deserto, mas ele nos livra de ser morto em meio ao deserto. Ele nos livra de que o deserto acabe conosco. Em meio ao deserto, ele nos protege. Está lembrado de Daniel? Deus não livrou Daniel de entrar na cova, mas livrou Daniel de ser comido pelos leões. Está lembrado de Atos no capítulo 28? Paulo, ele é mordido por uma víbora. Só que agora o texto vai dizer que Paulo, ele não é alcançado pelo veneno da víbora. Deus permitiu a mordida, só não permitiu que Paulo fosse morto pelo veneno. Está lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles entraram numa fornalha. Cristo permitiu que eles entrassem na fornalha, mas só não permitiu que a fornalha queimassem aqueles 3 jovens. Por quê? Porque Deus, ele nunca nos livra da luta, mas sim em meio à luta. Cristo, ele nunca nos livra do deserto, mas sim em meio ao deserto. Cristo, ele nunca nos livra das provas, mas em meio às provas que ele nos mostra que está conosco e nos ajuda a enfrentar cada luta, cada batalha, cada prova, cada deserto. Jesus, ele está contigo. Ele não te livra de passar por problemas, mas em meio aos problemas, ele te dá o livramento. Ele não te livra de não passar por lutas, mas é em meio às lutas que ele está contigo. Fique com essa reflexão essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Milagre em Filipos. O Espírito Santo não permitiu
que aqueles homens passassem por certas localidades, porque era em Filipos que Deus tinha um propósito firmado para a vida daqueles rapazes. E foi em Filipos, em meio a um cárcere, em meio a uma prisão, que um carcereiro e sua família foram alcançados. Que você fique com essa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer